Olá, esse é o primeiro programa de Filho para Filho e nós estamos entrevistando meu amigo Davi Lago, um filho de pastor, um excelentíssimo pregador e ensinador das Escrituras e um cara que me inspira muito. Obrigado por você estar aqui, tá? Vai ser muito bom estar conversando com você agora, minha amada esposa Rebeca, a mulher mais linda do Brasil. Vamos começar com o nosso programa. Davi, sua criação influenciou no seu chamado? Parece que você foi treinado pelos seus pais, como, por exemplo, quando você conta que pregava para os travesseiros. Influenciou bastante nesse seu chamado? Sim, a minha criação influenciou, tudo influenciou no meu chamado, porque eu entendo que Deus ele foi agindo em todas as coisas. Tudo coopera para o bem dos que amam, e Deus é o grande maestro da nossa vida, né? Deus é o grande regente dessa sinfonia que é a nossa vida. Olha só aqui, né? Que coisa. Então, eu penso que tudo influenciou, desde olhar o meu pai, eu percebo hoje como que cada coisa se conecta com o ministério. Coisas da minha infância que hoje estimulam a criatividade, a formação acadêmica que auxilia também na defesa da fé. E a gente vai percebendo que não só a criação, mas tudo o que acontece com a gente, a escola, os amigos, as experiências, os sofrimentos, nos habilitam e nos capacitam para o ministério. Bom, pastor, você é bisneto, neto e filho de pastor. E hoje também é pastor. Você acha que os seus familiares te influenciaram a ser pastor? E uma outra pergunta também que a gente tem: todo filho de pastor tem que ser pastor? Bom, meu bisavô, ele chamava Anísio, ele foi um dos fundadores da primeira igreja presbiteriana independente de São Caetano do Sul. Meu avô, Ederval, foi um presbítero na igreja, pregava sempre de manhã, na escola dominical, professor. Meu pai, pastor Elienos, pastor na Igreja Batista Getsemane, auxiliar do pastor Jorge Linhares. E aí, eu também fui ordenado, consagrado ao ministério. Então, eu creio que é Deus que chama, né? De acordo com a palavra de Deus, a vocação, a chamada, o chamado ministerial, ele vem de Deus. E é claro que o convívio, a família, teve uma grande influência sobre a minha vida, vendo meus pais servindo a Deus com tanto empenho, tanta dedicação, e aquilo sempre me motivou, sempre me inspirou, porque meus pais, além de pais biológicos, foram pais espirituais para mim. Eu sempre falo isso. Eu não lembro de uma noite na minha infância onde minha mãe não leu uma história da Bíblia ou fez uma oração. Toda a minha vida, até hoje, às vezes ela liga ainda e eu quero orar, filho, por você. E todo esse contexto eu fui entendendo também o meu chamado para o ministério. Claro que tive também conflitos, momentos de dúvida, de não entender, de tentar discernir, compreender a vontade de Deus, né? É interessante, né? Tanto descobrir, compreender, que Paulo fala em Efésios, a vontade de Deus. Agora, é claro que não é todo filho de um ministro que tem que... Meus próprios irmãos, o Lucas e a Priscila, são designers altamente qualificados, homens de Deus, a minha irmã é uma mulher de Deus, e servem a Deus nas suas profissões, servem a Deus também de outra maneira, não envolvido diretamente no ministério da igreja pastoral. O filho de pastor preparado teologicamente e intelectualmente é a resposta para a nossa geração? Bom, eu entendo que a resposta para o mundo é Jesus. E ele usa filhos de pastores, pessoas, seres humanos, para cumprirem esse propósito. Aliás, a Bíblia fala que se a gente não pregar, as pedras clamarão. Deus ele vai cumprir, os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, eu entendo que um filho de pastor com um chamado ministerial é uma pessoa separada ali por Deus para isso, porque tem uma coisa diferente numa família de um pastor, nos filhos de pastores. Eles têm que desenvolver, querendo ou não, uma maturidade mais rápido, uma maturidade para entender o que é o ministério, ver o pai na igreja sendo usado por Deus, ali orando pelas pessoas, e às vezes aí ver o pai em casa, no trivial, no dia a dia. Então o menino já vai pegando o que é a vida, vai ampliando, vai expandindo a visão. E se uma pessoa passa por isso e tem uma experiência de conversão e permanece na igreja, eu creio que tem um grande potencial de ser usado por Deus, um filho de pastor, seguindo sempre o que está na palavra de Deus.
Houve algum tipo de desequilíbrio familiar? Se houve, isso te desencorajou ou encorajou a seguir no ministério? Toda família eu acho que passa por situações de dificuldade, né? Tem até uma frase assim, a cada 10 famílias, 9 brigam e uma é mentirosa. Ou seja, todas as famílias enfrentam ventos contrários. E tem momentos de desânimo, tem momentos de lamento, mas é a graça de Deus que nos levanta. Então, o que une uma família de pastor, o que une uma família é Jesus. O dinheiro não pode unir uma família, as posses, na maior parte das vezes, desunem a família, diploma não pode. O que une uma família é Jesus. Então, mesmo, ainda que minha família fosse uma família triste, a Bíblia não me permite, se eu tive uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, como diz, chutar o pau da barraca. José foi vendido como escravo pelos irmãos. José, ele recebeu um monte de cargas ruins da família, mas a partir dele, a família dele se tornou uma bênção ainda maior. Não teve vingança, teve perdão, é linda a história. Ele fala, o mal que me fizeram, Deus o tornou em bem. Então eu creio que ainda que uma família seja altamente desequilibrada, se você ler a genealogia de Cristo em Mateus 1, lá tem prostitutas, governantes iníquos, tem adúltero, tem um monte de coisa triste, de pessoas que tiveram suas histórias manchadas, e Jesus veio, explica lá, para salvar o mundo, salvar as pessoas do pecado. Então eu creio que nós precisamos de um encontro com Cristo, apesar dos desequilíbrios da vida. Bom, como filhos de pastor, muitas vezes a gente passa por situações constrangedoras, seja na escola, na infância. Eu me lembro um dia que eu fui comprar lanche com várias moedas, aí me perguntaram, ô Rebeca, você assaltou o gasofilácio antes de vir? Você já passou por alguma situação assim na sua infância? Já passei várias situações assim na infância. Assim, eu sempre falo que desde menino envolvido nas coisas da igreja, eu já cheguei a brincar de esconde-esconde nos bancos da igreja, desde menino mesmo. E às vezes a gente fazia bagunça na igreja e teve uma vez, por exemplo, que estava na classinha na hora do culto, aí eu nem lembro o que aconteceu, eu fiz alguma coisa lá que não gostaram. Eu lembro que o diácono da igreja, tipo assim, meio que gostou, que eu fiz uma bagunça, ele pegou no meu braço, assim, no meio do culto, me trouxe pro meio do culto, e assim, o filho do pastor fez bagunça. E eu lembro que eu fiquei muito triste aquele dia. Eu vi que ele foi puxando meu braço assim, na frente da igreja inteira. Então há muita ignorância de muitas pessoas, né? Há muita ignorância. E a gente tem que orar para que a igreja tem que ter amor, tem que ser uma cooperação, não uma competição, uma briga. E muitas vezes as pessoas não entendem isso e não têm esse entendimento e maltratam. São muitas histórias de gente que maltrata a família do pastor, quando que é uma coisa completamente equivocada de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala em vários textos do amor que deve ter pela família do pastor, as orações, porque não é fácil. Muitas pessoas olham assim, o líder à frente, orando, intercedendo, e pensam, isso é muito legal. A pessoa às vezes não tem noção o que é a família de um pastor, o peso espiritual, as responsabilidades, às vezes não ter o pai tanto em casa, tão presente, não ter final de semana, sempre na igreja, no final de semana para praia. Eu nunca tive isso, nunca tive na infância, assim, tinha as férias e tal, mas sempre no ministério envolvido. Agora, o que vai fazer a mudança na nossa vida é o encontro com Cristo. Porque se o jovem encontrar com Jesus, é isso que vai possibilitar ele entender toda essa situação. E aí é o amor a Jesus, né? Não é tanto uma coisa assim, vamos ir levando. É o amor a Jesus que vai nos direcionando nessas situações. Bom, falando agora de momento relax, fala pra gente o que você gosta de fazer no seu momento de lazer, quando você quer esfriar a sua cabeça. Na verdade, eu gosto de esfriar a cabeça o tempo inteiro, né? Então é o seguinte, eu entendo que quanto mais crente a pessoa é, mais normal ela é. Se você ler o Evangelho, Jesus ele era normal, olha as coisas que Jesus fazia. Ele escrevia na areia, ele procurava figo. Já pensou? Jesus, onde está um figo aqui? Ele estava lá procurando figo. Jesus, ele nos ensina a ser humano. Jesus nos ensina a ser uma pessoa de verdade que curte a vida. A Bíblia fala, alegrem-se no Senhor. A nossa alegria é Jesus, é uma pessoa. Nós temos que habitar. Se a pessoa habita em Jesus, ela vai ser feliz. O pastor John Piper fala que Cristo é o júbilo incontido de Deus. Então,
é celebrar a vida, Eu procuro celebrar a vida o máximo que eu posso, em todas as coisas. Então eu gosto de ler livro, eu gosto de videogame, eu gosto de assistir muitos filmes, eu me interesso na literatura por poesia, por romance, por conto. Eu penso que a gente tem que desenvolver ao máximo as nossas capacidades para a glória de Deus, os talentos, habilidades que Deus nos deu, nos presenteou. O rei Davi era rei, era guerreiro, ele era arpista, ele era poeta, compositor, e a gente tem que procurar, então, se alegrar com a família, com a esposa, com os filhos. Eu procuro esfriar minha cabeça. Davi, conta pra gente como que foi a sua experiência sendo filho de pastor na adolescência. Bom, a adolescência é um período de muitas mudanças rápidas e que você precisa tomar muitas decisões importantíssimas que refletem o resto da sua vida, sobre o namoro, o casamento, sobre o vestibular do que você vai fazer. Foi um período que eu procurei me concentrar ao máximo nas coisas de Deus. Eu tive o grande privilégio, a grande bênção de Deus de ter sido muito bem pastoreado nesse período. Pelo pastor Jorge Linhares, pelo pastor Alisson Aragão, pelo pastor Lucinho, pelo pastor Marquinhos. A nossa igreja protegeu muito a nossa geração ali na minha época dos adolescentes. E hoje nós vemos vários deles se tornaram pastores, vários deles se tornaram ministros de louvor, missionários, teólogos, professores da escola dominical. Então eu tive uma adolescência muito privilegiada, me envolvendo desde já de 12, 13 anos nas vigílias, nas noites de talentos, nos cultos. E a gente participou então ativamente nesse período das atividades da igreja. E como que era a sua vida de adolescência em relação ao mundo? Bom, na época da adolescência, eu fui muito crente mesmo. Você pode ter certeza disso. Pode perguntar para os amigos da minha escola. Eu não beijei as meninas. Elas queriam, mas eu não beijei as meninas. Pode perguntar para todo mundo que estudou comigo. Deus me guardou. Eu levei muito a sério. Teve uma coisa que me marcou muito na adolescência sobre isso, que foi a leitura da biografia do Billy Graham. Aí quando ele conta a adolescência dele, e tem a parte que ele fala sobre isso. Ele fala assim, quando eu era adolescente, eu tinha um temor tão grande de Deus, eu queria ser usado por Deus, eu ficava de mão dada com as minhas namoradas, e essa frase, eu ficava de mão dada com a minha namorada e falava, vamos segurar as pontas. Eu lembro que a leitura, eu nunca falei isso, eu lembrei aqui agora, eu lembro que a leitura disso aí me motivou muito a ficar firme nos caminhos de Deus. Poxa, o Billy Graham foi usado por Deus, mas ele foi adolescente um dia. É engraçado, né? Jesus foi adolescente, Billy Graham, as pessoas de Deus foram adolescentes. E outra leitura que me auxiliou muito foi conhecer a história do pregador Charles Spurgeon, na Inglaterra. Porque com 20 anos ele já era considerado o maior pregador do seu tempo. E me motivou demais a leitura do livro Lições aos Meus Alunos, os 3 livros, onde o Spurgeon ensinava no seminário para os jovens pregadores. Isso me motivou de tal maneira que com 15 anos eu preguei meu primeiro sermão, em 2001, maio de 2001, e eu já comecei a pregar. Então eu já tinha esse senso de responsabilidade que me cercava e me mantinha com discernimento das coisas ao redor, lembrando que tudo que a gente faz, a vida não tem rascunho, né? Não tem como apagar. Então Deus perdoa os pecados, mas o tempo perdido no pecado não volta. O seu livro mais recente é o Fé Inteligente. Conta um pouquinho pra gente do resumo deste livro, deste conteúdo tão importante para a nossa geração. Bom, o livro Fé Inteligente ele é uma compilação de 4 livretos que eu já tinha lançado de 2007, 2008 e 2009. Aí são 4 temas. O primeiro é quais são as razões para crermos na Bíblia. Porque o cristão devota sua fé na palavra de Deus, crê que a Bíblia é a palavra de Deus e não em nenhum outro texto. Na segunda parte, a gente fala sobre a doutrina cristã, as 8 doutrinas fundamentais do cristianismo, né? Da doutrina de Deus à doutrina do juízo final. Na terceira parte, sobre a historicidade de Jesus Cristo. Jesus ele existiu de verdade ou ele é uma invenção? Algumas pessoas questionam isso nos dias de hoje. E na última parte do livro, a gente fala sobre a identidade de Cristo. Quem é Jesus? Investigando Jesus. Quem é Jesus? O que ele afirmou? O que ele fez? Ele é ou não o Filho de Deus? Porque essas questões estão dentro do tema da apologética, que é a defesa da fé, é o entendimento da fé, é a resposta que nós damos aos questionamentos que são feitos contra a fé. O resumo do livro é esse. A fé cristã não é um salto para o escuro, pelo contrário, é um salto para a luz. Jesus mesmo disse
que nós devemos amar Deus de todo o coração, alma e entendimento. Em Isaías está escrito no capítulo 1, um convite de Deus. Venham, vamos refletir juntos. A Bíblia nos chama para pensar. Nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus ele se revelou de uma maneira racional, fala do culto racional. A Bíblia é uma mensagem também para o intelecto, né? Jesus ele falou, ó, ide e ensinem, né? As pessoas aprenderem. Então o resumo do livro é esse, a mensagem é essa. Nós cremos que devemos amar Deus em todas as esferas da nossa vida e isso também inclui no nosso pensamento. Se você pudesse indicar apenas um livro para um jovem ler, sem ser a Bíblia, qual você indicaria? O livro bom é Porque Sou Cristão, do John Stott, editora Ultimato. Qual é a sua banda ou cantor predileto? Katz Barneia, E a música predileta? Extra Extra. Fale uma frase marcante. Prefiro ser nada aos pés de Cristo do que tudo em outro lugar. Ser filho de pastor é? Herdeiro de um ministro. Deixe um recado de filho para filha. Bom, o recado final é Tito, capítulo 1, nos versos ali 5, 6, quando o apóstolo Paulo vai dar a orientação ali na Bíblia, como é que tem que ser um filho de pastor. Ele fala 3 características. Que o pastor tem que ter filhos crentes, então você tem que ser convertido a Jesus. Entenda isso, você precisa de Jesus. Não acusados de dissolução, você tem que entender o chamado familiar, o chamado pastoral. Você não pode ser sem vergonha. E terceiro, de insubordinação, não ser acusados de insubordinação. Ame o teu pai, ore pelo teu pai e pela tua mãe. Entenda que um dia você vai tomar suas decisões, mas enquanto você for um jovem, um adolescente, obedeça. A maneira de honrar os pais, qualquer filho, quando jovem, quando adolescente, é obedecendo os seus pais. Depois chega um momento que você vai contribuir com os seus pais. Aí um dia você vai casar, ter a sua vida, a sua família, aí você vai honrar os teus pais, ouvindo os conselhos, presenteando, beijando sempre. Então esse é o recado final que eu tinha para dar. Conheça a história do Franklin Graham, é emblemática. Filho do maior evangelista de todos os tempos, Billy Graham, que teve um período de grande crise na sua vida diante do ministério do pai dele, e ele conta um dia em Jerusalém, ele num quarto do hotel, vivendo uma vida completamente longe do caminho de Deus. Deus mostrou para ele o chamado que era para a família. Conheça a história do O Filho Rebelde de Billy Graham, tem esse livro. Procure ver quantos homens de Deus foram usados e eram filhos de pastores. Martin Luther King, você pode ver também Charles Spurgeon e uma série de pregadores. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E eu sempre gosto de falar no final assim, que Jesus seja o coração do seu coração, a alma da sua alma e a vida da sua vida. Deus abençoe. Gente, nós estamos lançando algumas camisetas. Uma delas é essa que eu estou vestido do Fá. Rebeca também está vestindo uma. E nós vamos entregar uma para o Davi agora. Que é mais ou menos o que ele vive também, o que ele fala também. Que é menos blá, blá, blá. Fale menos e faça mais. É muito a cara dela essa camisa. Muito. Tá mais legal que a do Beetlejuice. Do Beetlejuice também é legal. A gente lembra do Beetlejuice. Beetlejuice. Entrevistamos aqui o Davi Lago. Obrigado demais. Valeu, Aldo. Valeu, Rebeca. Obrigado. Um Você é beijo do top. gordo. Te amo, tá? Eu te Tamo amo, junto. velho. Tamo Obrigado, tá? Valeu. Beijão, Queijo galera. goiabada. Tamo junto. Bebeto e Romário. Valeu, Batman. Unha e carne. Valeu. É isso aí. Obrigado, Romário. Ô. Não, você é o Bebeto. Você é o branquinho. É. Eu sou o Romário. Fiz gol contra os Estados Unidos, 94. Esse é o cara.